Olá, queridos amigos, tudo bom? Obrigado pela sua presença mais um dia nesse devocional. Ontem falamos sobre a última Páscoa de Cristo, sobre a verdadeira Páscoa, e hoje a gente vai continuar falando sobre a crucifixão. Eu quero só falar sobre os eventos subsequentes para depois a gente chegar ao cerne, que é a crucifixão de Cristo. Eu vou apenas ir citando, tá certo? Então, dali, Jesus saiu da Páscoa e foi para onde? Para o Getsêmani, onde ali ele clamou ao Pai. A gente conhece que Jesus falou: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ali Jesus intercedeu por saber o peso que havia, né? E pediu aos discípulos, na verdade, para interceder por ele, né? Para orar com ele. E logo depois veio o que? A traição. Foi logo depois no Getsêmani ali que Judas apareceu junto com os soldados e beijou a Jesus no rosto. Com um beijo traiu o mestre. Na sequência, Jesus então foi para o julgamento, onde Pilatos não viu nele culpa, mas levou ao povo o júri popular entre Cristo e Barrabás. E o povo escolheu a quem? Escolheu libertar Barrabás. E ali com isso Cristo foi, na verdade, um pouco antes, né? Cristo foi açoitado. Pilatos assim o fez para ver se o povo então amenizava e tirava essa ideia da crucifixão. Então ele açoitou Jesus, trouxe o homem já sangrando, ferido, nosso Salvador, mas o povo queria morte, o povo queria sangue. E ali foi quando Judas viu que estava errado, tentou se arrepender. A gente conhece a história que Pedro negou a Jesus naquele momento ali de angústia. Há várias situações envolvendo, mas vamos avançando para a gente chegar no momento da cruz. Então Jesus foi condenado em lugar de Barrabás. E todo ferido agora ele carregava a cruz. E o interessante é que essa cruz, como não era para ele, Barrabás era um homem grande, forte, era uma cruz pesada. E Jesus já estava debilitado. E Jesus então faz o caminho junto ao Calvário. E o que é que ocorre? Ele chega um momento que ele não aguenta, ele cai, desacordado. E quando ele acorda, um homem que estava passando é colocado então para auxiliar Jesus. Esse homem foi Simão o Cirineu. Simão o Cirineu já era um homem experiente, e o interessante é que alguns daqueles que o acompanhavam já seguiam Jesus, mas ele não. Mas depois, a história conta que Cirineu se sentiu privilegiado em carregar a cruz do mestre, e foi ele que levou até o monte do Calvário. Foi nesse monte Calvário que Cristo então ali se preparou para entregar a vida. Em Lucas 23, verso 2 diz o seguinte, que na verdade Lucas 23, 2 fala sobre o aspecto ainda do julgamento. E deixa eu abrir aqui. Depois, quando Cirineu chega com Jesus ao monte Calvário, né? Ali vem o momento da angústia. Ellen White, no seu livro, ela diz que a mãe de Jesus o havia seguido aquela terrível jornada até o Calvário. Existia desejo dela e dos discípulos que Jesus manifestasse a sua glória, se livrasse da cruz. Mas Jesus sabia a missão que ele tinha, e ele tinha que resistir até o fim. O interessante é que Isaías 63, verso 3 diz o seguinte: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Naquele momento de angústia, Jesus se sentiu só, mas ele foi fiel até o fim. Enquanto os soldados faziam seu trabalho, a mente de Jesus se desviou de seu sofrimento para se concentrar na terrível recompensa que o aguardava os seus perseguidores. Tendo piedade deles por sua ignorância, Jesus orou como está em Lucas 23, 34, que diz: tendo piedade deles, ele orou e disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, mesmo em sofrimento, ainda intercedeu pelos seus algozes. Jesus sabia que eles estavam sendo conduzidos pelo inimigo, e aqueles que não fazem a obra de Deus são presas fáceis na mão do inimigo. O interessante é que Jesus, ao ser colocado sobre a cruz e colocado naquele madeiro, Pilatos pediu que colocasse um letreiro acima da cabeça de Jesus, um letreiro em latim, grego e hebraico. Isso você vê em João 19:19,
que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os que estavam ali, fariseus, homens da lei, ficaram chateados e pediram a Pilatos para tirar, e Pilatos não tirou. E o interessante é que ali, Pilatos, foi usado por Deus naquele momento, porque ele pregou a favor do cristianismo. Todos que ali passavam, eles conseguiam ler, porque eram as 3 línguas mais usadas da época, que ali estava o rei, não só dos judeus, mas o rei do universo. Ali estava Jesus morrendo na cruz, para que através do seu sacrifício eu e você tivesse a oportunidade de vida. Eu sei que é sofrido, é triste de ver, mas eu recomendo você nessa semana assistir o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Aquele filme mostra ali Jesus sofrendo, ferido, e alguns dizem assim: mas eu não gosto de ver Jesus passando por isso. Queridos, é bom ler sobre o sacrifício, porque a gente vai ver que foi um sacrifício de dor, mas por amor a nós. E o que é que nós estamos fazendo em retribuição a esse amor que ele nos ofereceu gratuitamente? No Salmo 116, Davi chega a dizer: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? No verso 17 ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Queridos, a melhor coisa que a gente pode fazer para que esse sacrifício de Cristo não seja em vão é aceitá-lo, tomar o cálice da salvação, beber em nossa vida e ter a Cristo como Salvador. Mas a segunda coisa que podemos fazer é anunciar desse Deus que morreu e ressuscitou e vai voltar. Que as nossas palavras sejam de edificação, seja para que as pessoas entendam do Salvador, de que não há caminho melhor do que seguir ao Senhor, e só existe um caminho para a salvação, e o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da salvação está em Cristo. Ele não morreu em vão. E no seu momento de dor ali na cruz, ele teve um momento com os ladrões, que a gente não vai demorar nesse aspecto, mas quando ele teve sede, deram a ele ali o vinagre, e quando foi depois, ele disse ao Pai: Pai, está consumado. Cristo morreu na cruz. Alguns esperavam que Cristo demorasse mais, acharam que ele passaria dias. Não era necessário tanto sofrimento em cima daquela cruz, porque o necessário era ele passar pela dor, morrer na cruz, e Deus havia preparado tudo. É interessante que Isaías 53, leiam depois, eu até já fiz a meditação sobre o servo sofredor, onde eu falo lá que há evidências do pensamento messiânico, é o texto messiânico mais profundo do Antigo Testamento, e revelava tudo que Jesus iria passar. Quando Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo de Cristo, levou então para um lugar, e Cristo ali foi sepultado antes de iniciar o sábado. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões ali que tem a ver com a morte de Jesus e os últimos momentos. Fique conosco e amanhã estudaremos mais da palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, obrigado por tamanho sacrifício. Obrigado porque veio a este mundo e sofreu, Senhor, pesadamente por nós. Passou por humilhação, porque não foi um pedacinho de pano que o Senhor foi crucificado. Sofreu nu, rasgaram as suas vestes porque queriam humilhar. Colocaram uma coroa de espinho para que ele fosse ferido e a zombaria continuasse. Mas Cristo, como ovelha muda, foi levado ao matadouro por nós. Se entregou por amor, e ele espera unicamente de nós amor. Então, Senhor, ajude-nos a reconhecer o teu sacrifício, a viver em novidade de vida e alegria pela salvação que o Senhor nos concede. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão e para anunciar desse Deus que morreu e ressuscitou e irá voltar. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, amanhã continuaremos, tá certo? Não deixe de assistir, que amanhã é o domingo de Páscoa, para a gente falar sobre a ressurreição de Jesus. Um abração, queridos.